Olha só, agora nós vamos pintar no MDF, né? Eleonora já está aqui, tudo bem, lindona? Seja bem-vinda. Muito obrigada. O prazer é meu, né? Conhecer a sua arte, suas mãos talentosas e você aqui no nosso ateliê. Muitas peças maravilhosas ali dela, olha que coisa linda! E hoje nós vamos fazer então essa peça aqui, ó, vou ler. A cozinha é pequena, mas cheia de amor. Essa aqui é perfeita para minha cozinha, que é assim, ó, você tem que entrar de lado. Mas é cheia de amor. Isso que é importante, isso não é mesmo? Não é? O que a gente precisa então para a gente fazer essa peça linda? Olha, nós vamos trabalhar a pintura decorativa, nós vamos usar stencil para facilitar o nosso trabalho, e tintas acrílicas, pincéis e o stencil e o MDF, porque nós vamos fazer sobre o MDF essa pintura. Gente, é a Eleonora que está dando para você o quadro ali de Nossa Senhora Aparecida, né? Hoje que está no nosso sorteio. Então, se você não ligou ainda, liga para participar, para você ganhar esse quadro. Essa Nossa Senhora Aparecida também foi pintada toda com stencil. Olha só, que maravilha. Então vamos lá, como é que a gente começa? A plaquinha de MDF, né? Isso, o foco da minha aula hoje é estar ensinando para as telespectadoras como que a gente pinta uma laranja para dar a textura, olhar, parecer aquela casquinha da laranja mesmo. Tá? Então, eu trabalhei sobre o MDF, eu coloquei uma fita adesiva para delimitar onde vai ser a pintura e onde vai ser o barradinho, porque eu usei um barrado também. Tá? Então, essa é a placa de MDF. Aqui eu tenho uma que eu já trouxe adiantadinha a fundo. Eu vou explicar como eu fiz. Eu coloquei a fita adesiva, peguei uma esponjinha, umedeci ela na água e com o envelhecedor a gente vem trazendo sempre assim, ó, de baixo para cima, tá? Eu não posso começar no meio porque eu vou marcar. De baixo para cima, de cima para baixo, certo? Dessa maneira eu fiz aqui. Aí eu inverti a fita crepe e coloquei a tinta branca para mim poder depois vir com o stencil que me dá o efeito de crochê filé, para fazer dá o barradinho, contraste, né? certo? Então foi esse o fundo da nossa peça. Tá bom. Aqui eu tenho ela um pouquinho mais adiantada. Olha as laranjas. Certo? Então eu vou mostrar primeiramente aqui desse lado como que eu faço para pintar essa laranja. Tá. Gente, parece que a laranja tá ali, ó. Você pega ela e sai descascando. Olha, com um pincel pituá, um pouco hidratado, tá? Tiro a água no paninho para ele secar, num papelzinho também. Eu usei para fazer a laranja um stencil de círculo, porque eu posso fazer a laranja do tamanho que eu quiser. Eu não preciso ter necessariamente o stencil próprio para isso. Tá. Então, com o pincel pituá e a tinta laranja, eu vou fazer o fundo. Então, eu escolhi esse tamanho aqui e venho batendo assim. Então é com batidinhas. É com batidinhas, porque eu vou fazer um fundo, a gente chama de fundo pleno. É quando ele fica bem pintadinho, bem fechadinho de tinta, certo? Primeira demão, aí eu vou fazer mais uma laranja. Eu vou sobrepor o tanto que eu quero que ela fique por cima e venho batendo e quebro essa borda aqui da pintura. Se você pegar a tinta, na frente da outra, isso, se você, a hora que você carrega na tinta, isso é importante, não vá na borda do stencil, porque você pode passar e vazar esse excesso de tinta. Então começa a bater no meio, aí ele vai descarregando, aí você vai chegar na borda, tá? Então aqui eu já tenho a sensação de uma sobre a outra. Isso, gente, vamos precisar fazer 3 a 4 demãos, até ela ficar totalmente preenchidinha na cor laranja, sem a gente visualizar o fundo. Depois que ela estiver pronta, a gente pode pegar um stencil que tenha folhas e jogar algumas folhas. Fazer o cabinho ali, né? Isso. Então eu venho, isso depois que ela estiver bem preenchidinha, tá? Não esquecer disso. E venho e vou colocar algumas folhas. Da mesma maneira, vou bater. Essa cor de laranja tem É laranja. É laranja ou laranja? É laranja, laranja. Tá. Esse aqui é um verde folha. Verde folha. Verde folha.
Tá? As mas meninas você gostam pode, de saber o nome lá das isso, cores. Mas pode usar assim, sempre a gente vai pintar dessa maneira. 3 tons. Tá. O tom médio, que vai ser o fundo, o tom escuro, que vai ser a sombra, e um mais claro. Olha, Tá? isso aí Que vai ser a nossa vida luz. de muita gente. Isso, não tem necessidade, eu não tenho verde folha, então não vou conseguir fazer. Não, consegue. Só pegar 3 tons de verde. Claro, Isso, tá certo? Então certo. aqui eu tenho a base, vou bater de 2, 3 até 4 vezes. Até ficar igual essa que intercalando você vai secagem, mostrar agora, tá né? bom? Ah, lá, Ó, vai ficar assim. Vai ficar assim. É importante que fique assim para você ter um trabalho bonito. Agora eu tenho uma pergunta. Porque quando você bater aqui, aqui você vai ter que pôr o stencil para saber a divisão das laranjas ali? Se você olhar no anterior, ela já fica mais ou menos marcada. Então, conforme você vai bater novamente essa, você já sabe onde está a outra. É verdade, fica mesmo. Fica mesmo, né? Ó, então eu tenho isso aqui. A técnica que eu uso, né, a minha dica de pintar laranja, eu uso um pincel filete, que é esse aqui. O filetinho? Tá? O filetinho, olha, não tá sabia. bom? Antes do filete, eu faço uma sombra com um pincel de cerdas. Tá. Qualquer pincel de cerdas, pode ser até um pituá. Eu vou trabalhar uma luz seca e uma sombra seca. Tá. Por que que é seco? Porque eu não posso estar com o pincel molhado e a tinta tem que estar purinha, tá? Tá bom. Então eu vou pegar. E a base ali da laranja tem que estar sequinha, né? Sequinha, Tá. sempre sequinha. Então eu vou pegar, porque tem técnica úmido sobre úmido. No caso Sim. aqui a gente está trabalhando Sequinho. secando, tá? Então olha, a luz seca, eu peguei o amarelo ouro, vou tirar muito no papel até ficar Até quase rasgar o nada. papelzinho, Até rasgar o significa que papelzinho e tirou ficar quase bastante. nada, certo? Então eu vou jogar imaginando que essa luz está vindo de cima. Ah, Se tiver muita tinta no pincel, o que que acontece? Forma um buraquinho aqui no meio. Então é muito importante a gente tirar totalmente o excesso de tinta. Então aqui eu estou marcando onde a minha luz está batendo na laranja, tá? Mas eu tenho também sombra. Então eu posso pegar um outro pincelzinho. Essa tinta aqui chama Siena Natural. siena natural. Isso. Tiro todo o excesso, porque eu vou fazer uma sombra seca. Então eu posso vir aqui um pouquinho, para mim dar volume para essa laranja. É pouquinha coisa, viu, gente? Pode ser que na hora você olha e você fala assim, ah, não dá nem para ver, mas depois a gente reforça e ela aparece. E eu tenho aqui uma sobreposição. Então essa laranja está em cima. Uma grande dúvida do pessoal que começa a pintar é onde vai a sombra. Então, assim, uma dica que eu dou. O que está por baixo tem sombra. Então eu tenho uma laranja em cima da outra. Essa daqui, ela vai receber a sombra que essa está fazendo. Sim. Certo? Eu vou virar só um pouquinho aqui e a gente vai colocar uma sombra seca aqui. Isso vai fazer com que essa laranja fique sobre essa com mais visível ainda. E posso pôr um pouquinho aqui no cantinho dela também para dar volume. Certo? Então eu fiz as sombras secas. Agora eu vou trabalhar o filete conforme eu falei. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a tinta base, que é a laranja. Com um pouquinho de água ali. Isso, sempre aguadinho, tá? Vou pegar um pouquinho de amarelo, também um pouquinho aguadinho, e vou pegar o branco. Eu vou usar essas 3 cores a princípio. Olha, pincel filete, toda vez que eu for tirar ele, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu giro e puxo, ele vai ficar no formatinho dele. Se eu fizer isso aqui, ele vai ficar com gota d'água na ponta, a hora que eu toco lá, essa água vai descer, certo? Tá bom. Então, olha, gira. Onde eu fiz a luz seca, eu vou voltar a fazer luz, mas agora com esse pincelzinho fininho. Presta atenção aí, Tá? em casa, Então, gente, ó. é importante você apoiar um pouquinho a sua mão.
Então você pega a outra mão, segura ela um pouquinho, porque aí você consegue tocar só o comecinho do pincel, só a pontinha. Se você vier com ela mais solta, ela tá mais livre, então você vai ter pressões diferentes na mão. Tá? Então, olha, eu tenho branco com um pouquinho só de amarelo aqui. Eu vou lá no meinho, vou começar a fazer pontinhos assim, ó. Girando em círculo. Só, nota que eu toco só com a pontinha do pincel aqui, ó. Aí eu pego o amarelo e vou continuando abrindo aqui esse círculo. Eu vou pôr um pouquinho de laranja. Tá vendo que eu tô fazendo um degradê aqui de cores, né? E vou entrar agora com esse tomzinho um pouquinho mais alaranjado. E vou batendo. Só a pontinha do pincel sobre a peça. Agora um laranja puro. E nessa parte aqui, que é um pouquinho mais sombreada, eu vou pegar um pouquinho do siena natural junto com a laranja. E vou dar uma queimadinha nesse laranja. E também venho batendo. Só uma gotinha d'água para ela ficar mais líquida. E continuo batendo. A gente tá gostando dessa uma técnica? Dica, ficou um pouquinho a mais, põe o dedo em cima assim. Que já sai, não? Ela suaviza, porque eu tô trabalhando com a tinta mais diluidinha, tá? Tá. E aí, eu vou fazendo a volta inteira até completar. Isso eu vou fazer nas duas laranjas. Das duas laranjas. Ela vai ficar toda pontilhadinha, tá? Tá bom. Gente, ó, se você tá gostando da técnica aqui ensinada para pintar essa laranja, né? Vai lá no nosso Facebook, mulher.com.oficial, e deixa lá seu comentário, tá bom? O que você tá achando dessa técnica? É diferente, hein? Você gostou? E olha como fica linda a laranja. Olha lá a laranja, ó. Olha, parece a laranja lá da feira que você compra. Tá gostando? Deixa seu comentário lá então pra Eleonora, tá bom? Ó, a folha, a gente vai colocar o stencil. E eu peguei um pouquinho daquele amarelinho que estava trabalhando aqui e o verde pistache. E vou clarear um pouquinho. Vou tirar o excesso e vou dar uma iluminada nela. Nós vamos trabalhar as folhas só com luz e sombra seca, tá? Vamos pegar um pouquinho do verde escuro. Que vai ser a sombra. E vai ser a sombra. Olha, tá vendo? Não tirei muito. Foi muito, né? Vou tirar bastante. Aí eu já tenho a minha folha com luz e sombra, tá? Como a gente vai focar mais na laranja, as sombras e luzes vão ser só sombra e luz seca. Quando secar tudo, é só uma vez que passa os pontinhos lá? Os pontinhos é uma vez só. Quando secar vai ficar daquele jeito? Ah, aqui, ó! Ainda tem mais um pouquinho, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar, nós vamos sombrear com uma técnica que chama flotado. Flotado? Flotado. Diferente. Tá? Tem muita gente que conhece como chanfrar. Chanfrar, essa palavra eu já ouvi aqui no nosso ateliê, É muito popular falar chanfrar, tá? Tá. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? É um pincel angular. Tá. Esse pincel ele tem que estar bem hidratado. Uma dica que eu dou para o pessoal conservar bastante o pincel, gente, não sempre hidrata o pincel antes de usar. Porque se a tinta entrar aqui na virola, ela vai secar aqui dentro e o seu pincel vai abrir. Então tem muita gente que fala, meu pincel não durou nada, abriu. É porque você não hidratou ele. Tá. Ele precisa ter água aqui dentro e a tinta você usa na ponta do pincel. Tá bom? Olha aí a dica para você então, cuidar olha, do seu material. A técnica de flotar é assim, eu molho o pincel na água, venho num paninho
e toco ali para tirar o excesso. Tá. Então, ele tem água, mas não tem excesso de água, certo? Certo. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer uma sombra nos lugares que eu já tinha feito a sombra seca. Eu vou pegar só na pontinha do pincel e vou trabalhar para um lado e para o outro. Fora Fora da arte ainda. É, tá? Ó, várias vezes. Eu tenho que deitar o pincel para um lado e para o outro. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um degradê aqui. Então, aqui tem que estar só água, aqui tinta e aqui um degradê da tinta. Aí, eu venho fazendo a sombra. Então, essa laranja aqui, ela tá completa. Essa daqui, faltam as sombras com o pincel chanfrado, tá? Então, eu ponho lá em cima e venho passando É bem suave, suavemente, né? tá? Aqui, mesma coisa, ó. Eu vou trazendo essa tinta com a água no pincel. É importante que ela fique assim, um degradê. Não dá para fazer e você ficar vendo uma marca. Onde Se começa. a tinta vier até aqui, ela vai formar uma marca e vai formar uma faixa, não um degradê. Tá bom? Muito bom. Desse lado aqui, eu vou fazer uma luz. Mesma coisa. Peguei amarelo, vou trabalhar bastante o pincel. E do lado oposto, eu vou jogar uma luz. Ó, se passa, a gente vem, tá limpo a Tá com traseira do água pincel, mesmo, né? A gente limpa, certo? Para mim fazer agora o biquinho da laranja, Que é igualzinho lá, o biquinho da laranja. eu venho com o pincel filete, eu vou pegar a tinta marrom, que é um marrom escuro, e vou fazer assim, olha. Uma curvinha para cá, uma curvinha para cá, uma para cima e uma para baixo, certo? E vou fazer um semicírculo aqui dentro, ó, como se fosse um Czinho. Depois que eu fizer isso, eu venho com um pincel também, só que agora menorzinho, né? Porque eu vou trabalhar um lugar pequeno. Hidrata, tira excesso. Vou pegar o verde pistache. Trabalha. Mais uma gotinha d'água. Você vai, com o tempo, quem nunca fez, vai perceber que se começar a andar muita tinta, é muita água. Tá. Aí vem no paninho, tira excesso. Tira mais um pouquinho. Se arrastar a tinta, faltou água no pincel. Tá bom. Tá certo? Então, eu venho, faço uma sombrinha aqui, ó. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta. Ó, uma aqui. Aqui. Nos 4 lados. E aí, vou fazer dentro dessa bolinha que eu fiz aqui, ó. Que é onde cortou o cabinho da laranja. Com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho de amarelo, não lavei o pincel. E vou pegar a tinta com água agora. Na realidade, eu não tô fazendo sombra nada, eu vou fazer, chama veladura. Veladura. Veladura, você vai utilizar uma tinta mais diluída para pintar sobre uma coisa que você já pintou anteriormente, para dar uma tonalidade nela, tá? Então, você tá vendo esse esverdeadinho Sim. aqui? É o que eu vou fazer agora, ó. Eu jogo por cima. Ela é bem aguadinha. Tá vendo a aparência que ela dá, Sim. né? Ela Já dá aquele... ficou com cara de laranja. O nosso Isso. tempo tá super apertado, né? Uhum. Mas depois disso, ela secando, ela já vai, porque acabou. Isso ali já nós tá pronto. temos- A única coisa que falta aqui é colocar mais um tiquinho de branco agora. Você pode intensificar esse brilho aqui, ó. Porque daí ela vai brilhar mais. Ela Deixa eu vai pegar aqui brilhar a peça mais. pronta, porque eu Isso. vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, gente, porque não vai dar tempo de chegar até o finalzinho. Não, mas nós terminamos terminou? a laranja. Terminou. Aí, ó, Terminou. olha aqui, olha quando
seca, como é que fica? Olha que coisa linda. Aí você coloca o stencil para fazer as letras e o barrado aqui e o barradinho. Olha, os contatos estão aí aparecendo para você, entre em contato, conheça os trabalhos, visita, pede dicas, né? Nome das tintas usadas, stencil, os trabalhos maravilhosos. Olha aquele limão siciliano ali, meu Deus do céu, coisa... Olha o gatinho lá. O tigre, coisa linda demais. Obrigada, minha linda, pela sua presença. Prazer, viu? Você é uma artista maravilhosa, muito suas mãos são muito abençoadas. Amém. Eu tenho certeza que todo mundo lá em casa adorou, não é mesmo? Vamos fazer um intervalinho então pra gente respirar, né? Porque foi uma arte maravilhosa aqui e a gente já volta, tá? É rapidinho.